Olá, o Saúde Ativa está no ar, trazendo para você informações sobre saúde e qualidade de vida. E no programa de hoje teremos a doutora Marília Ferraz. Vamos falar sobre os cigarros eletrônicos e também sobre câncer de pulmão. Também teremos uma dica de saúde. Fiquem conosco. Doutora Marília, seja bem-vinda ao Saúde Ativa. Obrigada, Dayana, pelo convite. É um prazer estar aqui. Também falarmos sobre este mal, que é o cigarro eletrônico. A doutora Marília é pneumologista e eu já queria bater um papo com ela, começando a falar sobre qual é o papel do pneumologista. A gente estava esclarecendo aqui que com certeza tem muitas dúvidas em relação à função, né, do pneumologista na vida das pessoas. Então, o pneumologista, ele é o responsável por cuidar das doenças pulmonares, certo? Ele é o clínico responsável por cuidar das doenças pulmonares. Então, doenças como, você precisa investigar uma tosse crônica, tuberculose, suspeita de tuberculose, câncer de pulmão, asma, DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, causas de embolia pulmonar. Então, existem diversas doenças, as doenças pulmonares intersticiais. Então, se o paciente tem algum sintoma respiratório, ele precisa procurar um pneumologista, principalmente se esse sintoma vem se perdurando e não foi fechado nenhum diagnóstico ainda. Interessante, doutora. Vamos falar sobre os cigarros eletrônicos, né? Como é que eles impactam a saúde pulmonar das pessoas? Muitas pessoas ouviram falar que o cigarro eletrônico não trazia nenhum dano e hoje a gente assiste na TV, né, vê nas redes sociais uma série de informações que causam muitos problemas. Fala pra gente sobre o impacto deste cigarro eletrônico na vida das pessoas, inclusive ele em relação aos cigarros comuns, doutora. O cigarro eletrônico veio muito com essa ideia de que não trazia nenhum malefício, mas infelizmente ele traz. Eu costumo dizer para os meus pacientes que o cigarro convencional vai te matar em anos, mas o cigarro eletrônico pode te matar em dias, porque pode trazer lesões agudas, rápidas, o paciente pode precisar de uma assistência em saúde, um internamento, até mesmo ventilação mecânica invasiva. Na verdade, as lesões por cigarro eletrônico começaram a serem descobertas nos Estados Unidos, no meio de 2019, quando uma série de jovens foram internados com lesões pulmonares agudas, parecia uma Covid grave, e o paciente internava, era entubado, e depois foi que os testes vieram negativos, né, e que a gente percebeu pelos estudos que eram realmente relacionados ao cigarro eletrônico. Doutora, então, em relação aos cigarros tradicionais, né, a gente vê que o eletrônico, ele gera um dano mais rápido, né? Os tradicionais a longo prazo, mas aí fica até uma dúvida. O cigarro, o tradicional, as pessoas dizem, eu não consigo, inclusive utilizam de adesivo, uma série de coisas. O eletrônico também, ele acaba viciando, porque, ao meu olhar, assim, era uma moda. As pessoas conseguiam, não, eu estou aqui só para uma festa, mas eu não tenho a vontade de fumar no outro dia. Era o meu olhar. Isso não acontece, ele vicia mesmo? Vicia, com certeza. A gente tem visto, assim, adolescentes jovens altamente dependentes do cigarro eletrônico, porque ele tem uma carga muito maior de nicotina, muito maior mesmo do que o cigarro comum. Para você ter uma ideia, existem dispositivos com o pod, né, que vem a substância dentro, que chega até 1.500 miligramas de nicotina. Isso equivale a 75 maços de cigarro comum. Doutora, essa informação... E nós temos jovens fumando um dispositivo desse em uma semana. Então é como se aquele jovem estivesse consumindo 75 maços de cigarro em uma semana. É muito grave, até para a gente fazer esse tratamento em consultório, converter em adesivo é impossível. A gente não... Eu ia te perguntar isso, não se tem é como. possível isso. Não tem como. Então você vê aquele adolescente, aquele jovem fissurado, fumando um pod atrás do outro, porque cada vez mais você vai aumentando a tolerância, o seu organismo vai pedindo mais nicotina. Então, vai aumentando sim a dependência. Então, ele, ao contrário do que se pensa, ele traz muita dependência química. É verdade. Então, neste caso, as pessoas que fazem uso do cigarro eletrônico, para realmente abandonar o vício, elas precisariam de passar por tratamento, talvez psicológico, doutora, já que, por exemplo, certeza. no caso do convencional, ela às vezes usa um adesivo e consegue.
Isso. A gente chama de tratamento multidisciplinar. A terapia cognitivo-comportamental, né, a terapia é excelente, é uma das coisas que a gente vem trazendo associado. Eu tenho um paciente em consultório assim, que usa cigarro eletrônico, uma dose muito alta de nicotina, e que ele só conseguiu e só está conseguindo graças à terapia cognitivo-comportamental, porque se a gente for fazer essa taxa de conversão para nicotina, ela não é possível, porque ele fumava exatamente um dispositivo desse, que equivalia, quando eu calculei, equivalia a fumar 6 maços de cigarro por dia. Então é muito cigarro. Doutora, é muito pesado. Eu acho que essa informação que a senhora está dando é muito chocante. Muito chocante. Porque a gente acaba assistindo, mas eu, pelo menos, nunca ouvi falar nessa proporção. Eu não tinha a noção que seria tão grave. Isso, assim. A gente tem falado isso cada vez mais nos congressos, e hoje é importante, quando o paciente chega para o pneumologista e fala que faz uso de cigarro eletrônico, ele vê qual é o dispositivo, justamente para entender o quanto de nicotina aquele paciente está usando. Então, cada dispositivo vem uma quantidade específica e a gente vai poder entender mais ou menos o grau, né, de dependência desse paciente. E a sua análise, assim, talvez de pacientes recebidos no seu consultório ou da sua avaliação dos estudos, vem percebendo que são mais jovens. Porque eu não percebo muito pessoas mais velhas, parece que é um vício dos jovens, né? O cigarro já é para todas as idades, o comum, mas o eletrônico. A gente tem percebido que sim, mais na população jovem. Na verdade, na porta dos colégios, os pais já falavam que, às vezes, bancada de doce vendia cigarro eletrônico. Então, o jovem saía da escola, às vezes até uma criança, né, de 10 anos, saía e já começava a usar o cigarro eletrônico. E o cigarro eletrônico é também uma porta de entrada para o tabagismo convencional. Os jovens que usam cigarro eletrônico têm 3 vezes mais chance de migrarem para o tabagismo convencional. Então, infelizmente, a população mais acometida hoje é de jovens. É muito comum você ver vários jovens sentados em algum local, algum barzinho, usando cigarro eletrônico. E às vezes até compartilham esse dispositivo entre eles, e isso aumenta a chance de desenvolver doenças infecto-contagiosas no pulmão. Um outro problema. Doutora, falando de lesões causadas pelo cigarro eletrônico, essas lesões, em muitos casos, eu imagino que sim, levam a óbito, e também, se não levando, elas são irreversíveis. Uma pessoa que teve, a senhora citou alguns problemas, mas alguns desses problemas ela resolveu parar, não chega, não quero mais, e ela teria uma vida saudável e normal como uma pessoa que nunca fumou? As lesões agudas, né, essas que a gente vê mais na lesão induzida pelo cigarro eletrônico, que tem um nome, chama EVALI, né, que é a doença que é chamada de lesão induzida por cigarro eletrônico, são lesões mais agudas. O paciente, quando suspende o uso, passa por tratamento de suporte, às vezes a gente precisa realmente levar para terapia intensiva, esse paciente consegue recuperar e melhora, certo? Os efeitos a longo prazo a gente ainda não sabe. Então é um dispositivo novo, a gente provavelmente vai ver no futuro pacientes com DPOC, que é a mesma doença causada pelo cigarro convencional, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Então provavelmente a gente espera aí uma grande quantidade de pacientes com DPOC. E porque não deixa de ser uma fumaça, né? Não deixa de ser tabagismo, não deixa de ser fumaça. Então todas as formas de tabagismo elas estão associadas à DPOC. Então a gente espera isso também com o tabagismo eletrônico. Fora outras doenças, né? Pneumonias, até hemorragia alveolar, sangramento mesmo dentro do pulmão. E não só no pulmão, né? Outros tipos de câncer de boca, língua, laringe, traqueia. O risco do dispositivo explodir na face do paciente, como já tivemos relatos, né? O dispositivo eletrônico, sim. Então, assim, são inúmeros danos danos ao paciente. Eu sempre ouvi falar assim, não fume aqui em casa, as pessoas comentam. Porque todos nós estamos fumando junto com você, isso também vai me causar um problema de saúde. Isso também é válido para o cigarro eletrônico, a pessoa que está ali só batendo papo, você não faz uso, ela estava fumando. Isso faz mal também para quem está recebendo essa fumaça? Com certeza, isso é o que a gente chama de tabagismo passivo. A pessoa não fuma, mas recebe fumaça de quem fuma e convive com aquela pessoa diariamente. Sim, ela tem os mesmos riscos, certo, de desenvolver câncer, de desenvolver doenças pulmonares. Inclusive a DPOC, é muito comum a gente encontrar, mas eu nunca fumei, só que eu convivi com o meu esposo 30 anos, 40 anos que fumava. Então a pessoa pode desenvolver DPOC, pode desenvolver câncer de pulmão. Então o tabagista passivo também é um tabagista. Então, infelizmente, traz sim no cigarro eletrônico mal a quem está
por perto de quem fuma. Doutora, é uma curiosidade minha, mas existem pessoas que têm o vício, inclusive a senhora já atendeu dos 2 cigarros, o eletrônico ou não, geralmente a pessoa que faz uso de um não faz do outro? Não, a gente tem pacientes que usam os 2, mas é mais comum um ou outro. Lembrando que, infelizmente, o tabagismo eletrônico pode virar uma porta de entrada e o paciente começar a fumar só o convencional. E também tem o paciente que fumava o convencional e acha que está melhorando e se curando usando o cigarro eletrônico, até ele descobrir nessas campanhas que a gente tem feito tanto, né, nas redes sociais, que o cigarro eletrônico também é uma forma de tabagismo, então até ele descobrir que ele continua fumando da mesma forma ou pior, né? Então... e aí a gente traz, quando a senhora fala de campanhas, a gente tem até uma campanha, né, que foi agora no mês anterior, que é o Agosto Branco. Isso. E é justamente uma campanha para trazer essa questão do câncer de pulmão, né, para que as pessoas tenham essa conscientização. Atualmente, doutora, nessas campanhas, vocês também estão trazendo a questão do cigarro eletrônico, porque a gente, inclusive, se você botar na internet, ela estava muito associada ao cigarro. Ao cigarro. E se você colocar, você já encontra as 2 imagens atualmente. Então a campanha também está voltada para isso? Com certeza, e esse ano a gente vem falando bastante disso, né? Não é só o tabagismo convencional que traz risco de câncer de pulmão. Dentre todos os cânceres de pulmão, 85% estão relacionados ao tabagismo. É o 3º câncer mais comum em homens no Brasil e o 4º mais comum em mulheres, então é um câncer muito importante. E por ser descoberto muitas vezes em fase avançada, infelizmente, a chance de cura diminui e o paciente, quando vai desconfiar que está com algum problema, já está muito avançado, já está com uma possibilidade terapêutica muito mais reduzida. Então, infelizmente, é um câncer que está associado a uma altíssima mortalidade. A gente perde cerca de 2 milhões de pessoas por ano por câncer de pulmão. Então, é muita gente no mundo. É muita gente. Doutora, uma curiosidade. Quem fuma seria este o fator, né? Possivelmente. Mas aqueles, talvez 15% de pessoas que nunca nem encostariam um cigarro. Talvez fosse um fator hereditário. Sim, nós temos os fatores, né, genéticos hereditários. Temos também pacientes que foram expostos na indústria, no trabalho, a algumas substâncias, como a sílica, berílio, asbesto. Então, o paciente pode ter câncer também por exposição ocupacional, que é uma menor causa. E as causas genéticas, sim, nós temos, estão dentro dessa porcentagem também. Seria também um alerta para quem nos assiste, quando as pessoas têm casos na família de câncer, sempre é um alerta, né? As pessoas falam para os parentes de 1º grau, para que fiquem mais alertas. No caso desse, um câncer de pulmão, talvez para uma pessoa que venha fumando, ela, de certa forma, mexeu para que isso acontecesse. Mas uma pessoa que tinha uma vida saudável, não fumava. É importante que a família, ou de 1º grau, ou toda ela, né, que tenha um parentesco direto, fiquem alertas também. Sim, não existe uma política determinada para rastreio em relação a isso. Por exemplo, se sua irmã teve câncer de pulmão, procure um pneumologista, mas é muito natural que isso já aconteça. É verdade. A gente recebe no consultório pacientes que falam: minha mãe teve câncer de pulmão, meu irmão teve câncer, ou que já não estão mais aqui, que faleceram, mas que a pessoa resolve fazer esse check-up pulmonar. Então é muito natural que o próprio paciente já busque o pneumo por conta disso. Mas nós não temos políticas de rastreio para esses pacientes, como nós temos nas outras neoplasias, como mama, certo? A gente não tem essa política para o câncer de pulmão, mas é interessante sim que o paciente procure um pneumologista, porque às vezes ele tem um sintoma que ele vai levando como normal, habitual, e já pode ser um sintoma da doença, certo? Eu quero falar sobre esses sintomas, mas a gente vai para um breve intervalo, já voltamos, fiquem aí. Estamos de volta com o Saúde Ativo. Nosso bate-papo hoje é com a pneumologista, a doutora Marília Ferraz. Estamos falando sobre os cigarros eletrônicos, sobre câncer de pulmão. Se você perdeu o primeiro bloco, não tem problema algum. Vai lá em nosso canal do YouTube, coloca Câmara Municipal de Aracaju e você pode assistir a reprise deste programa e de outros. Semanalmente a gente traz aqui um profissional da área da saúde para esclarecer uma dúvida para você. Doutora, a gente estava falando sobre sintomas. Eu acho que este é um ponto muito importante, né, que eu estava falando inclusive antes da nossa entrevista,
porque eu já ouvi casos, né, casos na família de pessoas que já tiveram câncer de pulmão e elas não sentiam nada. E aí, quando é descoberto, ele já está muito grave. Então, realmente, não há sintomas para o câncer de pulmão? No início dos casos, infelizmente, às vezes eles são silenciosos, né? A depender da localização do tumor, do nódulo, ele pode não trazer nenhum sintoma. Então, nas fases mais avançadas, a gente tem sintomas como tosse, perda de peso, tosse com sangue, aquela tosse que está muito arrastada, você precisa investigar, não é normal, né? Então, falta de ar, dor para respirar, aquela dor quando você respira também não é normal, a gente chama de dor pleurítica, precisa investigar. Tô perdendo peso, mas não tô fazendo atividade física, não tô fazendo dieta, por que eu tô perdendo peso? Isso também pode ser sinal de alguma doença, então é bom procurar um profissional para poder investigar. Chiar o peito, nunca chiei o peito e agora tô chiando, comecei a chiar. Então, também é importante. Surgimento de caroços na região do tórax, né, que a gente chama de linfonodo, né, os linfonodos, que são as ínguas, né, que os pacientes falam. Então, o surgimento dessas ínguas também podem ser um sinal de alerta. Então, é importante para o paciente ter consciência e procurar a ajuda de um profissional capacitado. A senhora falou, você, na verdade, falou sobre homens, a porcentagem maior, homens que fumam, né? Mas também as mulheres, uma porcentagem menor, né? Elas estão em quarto lugar aí. Mas quando você avalia a questão da idade também, desse tipo de câncer, eles são os mais jovens, as pessoas mais velhas, porque o cigarro eletrônico é uma coisa recente. Então são pessoas mais velhas, doutora, porque tem anos fumando? Sim, sim. A gente tem uma política de rastreio para os pacientes que fumaram mais do que 30 anos maço. A gente faz o cálculo, número de maço por dia, vezes os anos que o paciente fumou. Então, se aquele paciente fumou um maço por dia durante 30 anos, ou seja, 30 anos maço, ele já entra para a política de rastreio. Então, são pacientes grandes tabagistas. A gente não vai rastrear aquele paciente que teve um tabagismo ocasional na adolescência e que isso já passou 40 anos, não. Então, a gente tem políticas de rastreio. Se esse paciente parou de fumar mais do que 15 anos, ele não vai mais ser rastreado, certo? O rastreio não é feito com radiografia de tórax, como algumas pessoas acham. Fiz um raio-x, fiz uma chapa do peito, como o paciente fala. Não, infelizmente é uma tomografia de tórax de alta resolução, o exame inicial, e depois a gente rastreia anualmente com uma tomografia de tórax de baixa dose, certo? Então, anualmente, durante 15 anos, o paciente que tem entre 55 e 80 anos e parou de fumar menos de 15 anos, ele precisa ser rastreado. Então, ele vai procurar todo ano algum nódulo ou algum câncer, né, algum nódulo suspeito, alguma lesão suspeita para câncer. Importante. Doutora, uma orientação, inclusive, para quem nos assiste. Eu vejo muitos casos de pessoas que querem parar de fumar e elas fazem isso por conta própria e muitas vezes conseguem. Mas a senhora acha que seria importante teve uma coisa interessante que você falou, que era o fato da equipe multidisciplinar, né? Às vezes, para cirurgias que eu falei, doutora, você opera, ela explicou para vocês, ela disse, tudo é uma equipe multidisciplinar. Talvez a pessoa que esteja buscando aí largar o cigarro e não está conseguindo, seria importante ela buscar um pneumologista e associado a ele estaria para que ela pudesse ter mais força e ser orientada da forma correta, porque tem pessoas que às vezes já ouviu falar que substituem o vício do cigarro por alguma coisa, aí vai para a comida, para uma outra coisa, né, doutora? Isso, o tabagismo é uma doença, é a dependência à nicotina, né, ao tabaco, ao uso do tabaco, então precisa ser encarado como uma doença. E tem tratamento, que bom, o tratamento pode ser feito através da terapia de reposição nicotínica, mas nós temos outras medicações orais que podem ser utilizadas. A junção junto com a terapia cognitivo-comportamental, então o psicólogo vai entrar junto e nós temos os grupos de cessação de tabagismo, inclusive o programa que é oferecido pelo governo. Aqui em Aracaju nós temos no SEMAR, o grupo de tabagismo do SEMAR, porta aberta, o paciente chega com um relatório médico, entra na fila e ele vai participar de grupos, tem uma médica pneumologista que vai auxiliar e vai ajudar,
e também oferecem os adesivos e as medicações necessárias a depender do nível de dependência. Eles precisam então ter esse relatório médico, doutora? Isso, e um pneumologista que entrega? Qualquer médico, não precisa ser um pneumologista. Ele manifestando esse desejo de parar de fumar, né, a gente precisa que o paciente esteja em contemplação, ele queira parar de fumar. E ele entenda esse malefício, porque não adianta algum parente levar arrastado, porque ele não vai parar e não vai usar o tratamento. Então a gente pede que o paciente venha de livre e espontânea vontade e peça para parar de fumar algum médico, e aí ele vai encaminhar com o relatório médico para o SEMAR. Doutora, falando sobre, a gente finalizou o primeiro bloco falando sobre a campanha do Agosto Branco, né, de combate ao fumo. Fala para a gente a importância da campanha. É uma campanha que mobiliza pessoas, são feitas ações, né, ela é anual. E o que geralmente é feito, o objetivo da campanha? Justamente, o objetivo da campanha é tocar no assunto, né, sobre o câncer de pulmão, falar sobre tabagismo também, não tem como falar de câncer de pulmão e não falar sobre tabagismo. Sim. Então lembrar aos pacientes tabagistas que existem políticas de rastreio, a gente vem falando cada vez mais sobre as políticas de rastreio, né, procurar um profissional capacitado para procurar lesões em pacientes que não têm nenhum sintoma, isso é que é rastrear, o paciente não tem sintoma e ele procura um médico porque ele se caracteriza dentro daqueles dados epidemiológicos, né, como um paciente possível até alguma lesão, então ele vai ser rastreado durante um tempo. Então a campanha vem justamente para a gente falar sobre isso e prevenir que o paciente já chegue com um caso avançado. Quando o paciente chega no estágio inicial, ele tem uma sobrevida que aumenta em 5 anos de 56%. E no estágio final cai para 16%, então é uma queda absurda. Então, é importante diagnosticar no início, a gente pode até retirar a lesão com cirurgia, o paciente pode não precisar de nenhuma terapêutica adicional, então é importantíssimo o rastreio por conta disso. E essas campanhas vêm para sinalizar que a gente tem que rastrear. Eu falei até combate ao fumo, na verdade é o câncer de pulmão, né? Isso, o Agosto Branco, isso. Mas você explicou direitinho. E aí a gente, uma outra dúvida, a pessoa que tem um câncer é tratado... há uma possibilidade de volta da doença, em muitos casos a gente vê, né, recentemente uma cantora, mas foi um outro, acho que no colo, no reto, alguma coisa assim, retornou em outros lugares. Dentro dessa questão do câncer de pulmão, isso também é possível, doutora? Sim, com certeza. Depois de ser considerado cura, esse paciente ainda vai ser acompanhado pelo oncologista durante 5 anos, com exames para ver se vai surgir uma nova lesão, certo? Alguma lesão suspeita. Sim. Mas sim, quem já teve câncer de pulmão tem muito mais chance de ter novamente. Então não é um paciente que a gente deixa desacompanhado. Sim. Se ele não for fazer um segmento com o oncologista, eu indico que geralmente ele fique com algum pneumologista para a gente acompanhar, pelo menos para captar algum sinal mais inicial e evitar uma doença lá em estágio avançado. Doutora, a gente vai dar uma pausa só para ver uma dica aqui de saúde, para vocês que sentem muita dor de cabeça, quando é que a gente deve procurar um médico? Assista essa dica. Dor de cabeça, quando procurar um médico? Se você sofre de dor de cabeça, quando procurar um neurologista? Quando a sua dor de cabeça ela começar a mudar o padrão, aumenta a intensidade dessa dor, ela começa a ficar mais frequente, se tem outros sintomas associados, como por exemplo, formigamentos, fraqueza, a visão que fica borrada, alteração na fala, fala que fica enrolada, isso é motivo para procurar neurologista de maneira imediata para a melhor investigação dessa dor de cabeça. Muito importante essa dica, porque muitas pessoas acabam sentindo dores de cabeça, acha comum e vai tomando, se automedicando e lá na frente pode ser uma coisa muito mais grave. É importante procurar um médico. Sobre os tratamentos, a senhora, você falou a questão de às vezes uma cirurgia, ela não precisa, mas geralmente, quais são as opções? Eu teria cirurgia, químio, rádio, existem outros tratamentos também, doutora? Isso, exatamente. Primeiro, o paciente ele vai ser diagnosticado, o diagnóstico sempre é feito com uma biópsia, então vai ser biopsiado e vai para análise anatomopatológica, a gente vai descobrir qual é o tipo daquele
tumor, certo? Então, o tratamento depende do tipo histológico do tumor. Depois que for descoberto, diagnosticado, precisa fazer um estadiamento, descobrir o tamanho do tumor, se tem invasão, se tem já acometimento de linfonodos, se tem metástase, ou seja, se o tumor já enviou células cancerígenas para outros órgãos e sistemas, então se ele já está em outro local. Tudo isso vai mudar a proposta terapêutica para o paciente. Isso a gente já vê nos estágios mais avançados. E aí nós temos, sim, a quimioterapia, que ela pode ser feita, a cirurgia, quando o paciente está no estágio inicial, é uma lesão pequena, não acometeu nenhum linfonodo, pode ser retirado aquele nódulo suspeito, certo? Pode retirar, na verdade, já um segmento do pulmão, um lobo, ou até mesmo o pulmão inteiro, a depender do tamanho da lesão. Mas a pessoa vive? Vive, com certeza, com certeza. Importante isso também. Isso, o paciente pode fazer uma pneumectomia, né, a retirada do pulmão inteiro, e ele vive, o nosso organismo se adapta, o outro pulmão tende a ocupar mais espaço, e aí ele vai compensar a respiração do paciente, de certa forma, e as outras terapêuticas, quimioterapia, que aí o oncologista vai decidir se ele vai ser antes de uma cirurgia, que a gente chama de neoadjuvante, se vai ser após uma cirurgia para evitar que novas células cancerígenas se instalem em outros órgãos e sistemas, né, metástases ou surgimento de novas lesões, e a radioterapia, certo? Ou até a quimioterapia paliativa, para evitar que aquele tumor cresça no paciente, e a radioterapia. E nós temos hoje os avanços dentro da oncologia, que é a imunoterapia, que vai ser, são medicações que ensinam o organismo, o sistema imunológico do organismo a combater aquele tumor. E a terapia-alvo, que a gente faz o estudo molecular do tumor para entender características genéticas específicas daquele tumor e a medicação vai agir exatamente nesses receptores, nessas moléculas. Então isso aumentou muito a sobrevida, exatamente, aumentou muito a sobrevida do paciente com câncer de pulmão. Então toda vez que ele for biopsiado, precisa procurar estudar, falando de genética, molecularmente entendendo esse tumor para poder entender se ele vai ser candidato ou não para alguma dessas terapêuticas, que vai aumentar muito a sobrevida. Doutora, exceto talvez a cirurgia, que é ali a remoção, o paciente fica em casa durante o período que vocês informam e está tudo bem, assim, posteriormente, mas esses tratamentos, eles impactam, de certa forma, na rotina das pessoas, né? As pessoas que têm um câncer de pulmão hoje, elas acabam não tendo uma vida comum, assim, normal, como todas as pessoas, né, doutora? Hoje em dia, com o avanço, né, das medicações, menos efeitos colaterais, você pode cruzar com alguém que tem câncer de pulmão e nem saber, e que está convivendo com aquela lesão, certo? Sim. Mas, assim, o paciente que ele retirou um pulmão inteiro, ele pode ficar mais cansado, então ele vai precisar passar por reabilitação, vai precisar ser acompanhado pelo oncologista, pelo pneumologista, e realmente é um paciente que talvez, a depender da lesão, a depender da cirurgia que foi proposta, não vá ter uma vida como tinha antes. E, infelizmente, como são pacientes tabagistas, a maioria deles, eles já possuem um outro pulmão comprometido, ou com enfisema pulmonar, ou com alguma outra doença que possa ter sido causada pelo tabagismo a longo prazo. Então, infelizmente, sim, os pacientes que têm câncer de laringe, de traqueia, né, então eles podem ter a qualidade de vida afetada por conta dessas neoplasias. Mas como a terapêutica evoluiu tanto, hoje em dia isso é outro cenário, melhorou muito, muito mesmo. E falando sobre o câncer de laringe e traqueia, o cigarro, ele então traz outros danos para além do câncer de pulmão, que é o que geralmente a gente fala? Com certeza. Eu falo sempre para os meus pacientes, porque quando o paciente vem, ele é tabagista, ele vem para fazer um check-up pulmonar no consultório, eu falo, não, no pulmão não tem nada, sua função pulmonar deu normal, a tomografia está normal. Entretanto, você corre o risco de chance de outras neoplasias. Então, de boca, língua, laringe, traqueia, estômago, bexiga, câncer coloretal. É mesmo? Então, não é tudo isso. Então, não é só o pulmão. Então, não é só o pulmão. O cigarro convencional, ele traz para o organismo mais de 7.000 substâncias tóxicas já encontradas. Então, muitas delas cancerígenas. Então, sem dúvidas, traz outros riscos, sim, não só o câncer de pulmão. Doutora, eu ficaria aqui horas para falar para as pessoas que nos assistem, por favor, pare de fumar. Mas, assim, a gente precisa encerrar e eu queria deixar essa deixa mesmo para que você fale para quem nos assiste
que realmente é uma necessidade, que tanto o cigarro eletrônico quanto o tradicional podem causar sérios danos. E também falasse com quem nos assiste que acabou de receber o diagnóstico de um câncer. E realmente quando a gente tem um diagnóstico como esse, parece que tudo acabou e não é bem assim. Doutora. Não, não é bem assim. Se você fuma cigarro tradicional e acha que mudando para o cigarro eletrônico você vai parar de fumar, isso está errado. É uma ideia equivocada que passaram para você. Procure um pneumologista. Nós temos medicações específicas para isso, certo? Nós temos outras formas de terapêuticas também não medicamentosas. E se você foi diagnosticado com câncer de pulmão, claro, não se entristecer, porque a medicina evoluiu muito em relação a essas terapêuticas e nós temos várias possibilidades, a sua qualidade de vida pode ser mantida, não deixe de acompanhar com o seu médico oncologista e o pneumologista. Doutora, muito esclarecedor. Obrigada. Estamos aqui colocando as redes sociais desde o início do programa da doutora. Caso vocês queiram esclarecer alguma dúvida, fala com ela. Eu agradeço a sua participação e espero encontrá-la em breve aqui no programa, doutora. Obrigada, Dayana, pela oportunidade. Foi um prazer. Tudo nosso. Em breve, Saúde Ativa estará de volta, trazendo para você informações sobre saúde e qualidade de vida. Até lá!